Olá, aluno. Aqui é a professora Fátima Faraco e hoje nós vamos falar sobre a importância dos aminoácidos no nosso corpo. Os aminoácidos são os componentes das proteínas. Então, as proteínas são formadas por um conjunto de aminoácidos. Aproximadamente, nós temos 210 gramas de aminoácidos livres no corpo para formar proteínas, para formar enzimas, né? Então, as proteínas são macromoléculas essenciais para a vida. Elas ajudam tanto no crescimento e reparação tecidual, como também na aceleração de todas as reações bioquímicas do nosso corpo. Nosso corpo nosso metabolismo é feito de uma sequência de várias reações químicas. E essas reações químicas são aceleradas pelas enzimas. E as enzimas, em geral, são compostas por proteínas. E proteínas são compostas por aminoácidos. Quais são as principais funções das proteínas? Então, elas participam de reações bioquímicas, elas transportam moléculas para o interior e para o exterior das células, elas constroem a estrutura da membrana celular, produzem movimentos articulares, fazem os movimentos do músculo, transmitem informação. Então, são várias funções das proteínas, que são compostas por aminoácidos. Portanto, as proteínas têm uma função estrutural, quer dizer, elas compõem a estrutura da célula, tamponamento, quer dizer, elas controlam o pH dos tecidos, elas transportam substâncias e moléculas para dentro e para fora da célula. Catalítica, quer dizer, elas aceleram as reações bioquímicas do nosso corpo. Regulatória, porque elas fazem a regulação através dos hormônios. Imunológica, porque os nossos hormônios são compostos de proteína, então as nossas reação imunológica é feita baseada pelas proteínas. Nossos hormônios são compostos de proteína, as células dos musculares, elas contraem devido à ação das proteínas, e as proteínas também realizam a sinalização das principais reações do nosso organismo, reações químicas. Em relação à função imunológica, o nosso sistema imunológico é composto por imunoglobulinas, e as imunoglobulinas são proteínas. Uma parte, então, da nossa reação imunológica tem como função, quer dizer, como estrutura, as proteínas. Entre as funções contráteis das proteínas, nós podemos citar a contração muscular, que é realizada pela actina e miosina. Então, portanto, as proteínas miofibrilares, que estão localizadas dentro das miofibrilas nas células musculares, transformam a energia química em energia mecânica, resultando então na contração do músculo. Observe esse esquema mostrando a contração muscular da actina e miosina. A miosina é a parte mais grossinha desse esquema e a actina é a parte mais fininha. Então, a actina desliza sobre a miosina. A cabeça da miosina interage com os filamentos finos da actina e puxa esse filamento em direção ao meio. E aí ocorre a contração muscular. O processo, então, de encurtamento do músculo acontece assim, a contração através do deslizamento dos filamentos finos e grossos da actina e miosina. A cabeça da miosina se liga firmemente à actina e a miosina curva-se puxando a actina para dentro. E esse movimento depende da energia, a energia do ATP, que é a adenosina trifosfato. E aí, vários outros íons também estão relacionados a essa contração muscular, como cálcio, fósforo, magnésio. Então, observe, bacana que é essa ilustração animada sobre a contração do músculo. Observe que a união da troponina com a actina forma um complexo chamado de tropomiosina. E a troponina, que contém o cálcio,
libera esse cálcio na hora da contração do músculo, né? Quando ela se une com a miosina. E a miosina, para conseguir se dobrar, ela precisa de energia. A energia é de 1 ATP. E quando ela contrai, quando ela abaixa a cabeça dela, a miosina, ela acaba liberando 1 ATP e um fósforo. Uma outra coisa importante é que a miosina, para fazer a contração, quer dizer, para ela baixar a cabeça e puxar a actina para o centro, ela precisa de 1 mol de magnésio. Então, portanto, os sais minerais, cálcio, magnésio, fósforo, são importantes para a contração do músculo. É por isso que quando se faz muito exercício e depois você tem que repor, além da água, repor os sais minerais que contém cálcio, fósforo, magnésio. Então, várias proteínas são componentes primários das membranas plasmáticas. Elas atuam na manutenção da estrutura celular, né, através do citoesqueleto e também da composição da membrana celular. O colágeno é uma outra proteína muito importante que constitui a matriz extracelular do tecido conjuntivo. E ele faz os tendões, os ligamentos, né? Então, ele combinado com o tecido músculo-esquelético permite os movimentos articulares. Muitas proteínas funcionam como enzimas. Enzimas são catalisadores biológicos das reações bioquímicas do nosso corpo. Lembra que eu falei que o metabolismo é composto por anabolismo e catabolismo? Anabolismo e catabolismo são reações bioquímicas que acontecem no corpo. E essas reações bioquímicas são aceleradas pelas nossas enzimas. Então, um exemplo: a lactato desidrogenase transforma o lactato em piruvato. E isso é muito importante porque ela ajuda a não dar hipóxia muscular ou isquemia. Uma outra função das proteínas é a de transporte. As proteínas são transportadoras de moléculas para o interior e para o exterior da célula e para o interior e o exterior das organelas entre os tecidos. Um exemplo é a hemoglobina, que transporta o oxigênio. Um outro exemplo são as aquaporinas, que servem de canais de água e permitem a entrada de água dentro da célula. As aquaporinas são consideradas proteínas integrais transmembrana, que são canais de água. Elas permitem a entrada e saída de água na célula. As proteínas funcionam como hormônios, que pertencem a várias classes de hormônios. Por exemplo, hormônio tireoidiano, hormônio hipofisário, hormônio pancreático, hormônio da paratireoide. E nesse caso, as proteínas são sintetizadas pelas células do sistema endócrino, são liberadas no sangue para seu transporte para outras partes do corpo, onde exercem seus efeitos. O GH, por exemplo, atua como um hormônio trófico, estimulando a secreção de fatores de crescimento semelhantes à insulina, no fígado e nos tecidos. O GH e o GF atuam junto com os hormônios anabólicos e estimulam a captação de aminoácidos e síntese de proteína para o crescimento dos tecidos moles e do osso. Os anticorpos são proteínas produzidas pelo sistema imunológico e desempenham um papel importante contra infecções e agentes externos ao corpo. Essas proteínas reconhecem e neutralizam os corpos estranhos, que são considerados antígenos, como bactérias e vírus. O nome dessas proteínas é imunoglobulina. As proteínas que transportam a glicose e as enzimas glicolíticas, ou seja, enzimas que quebram a glicose, são mediadas por um fator chamado fator 1 induzível por hipóxia. Isso quer dizer que esse fator ele é liberado quando a célula está em hipóxia. E ele é chamado de H1F1-alfa. Então, quando a célula está em hipóxia, ocorre a produção desse H1F1-alfa com maior quantidade. Esse H1F1-alfa vai funcionar como um regulador da
do oxigênio, da homeostase do oxigênio. Então, quando a célula está em hipóxia, que seja por exercício extenuante ou por alta altitude, o H1F1-alfa promove a produção de mais ATP. De que forma? Produzindo a glicólise anaeróbica. Quem produz o HI1F1-alfa é o rim. O rim, quando percebe que o organismo está em hipóxia, produz o fator 1 induzível de hipóxia, HIF1-alfa. Esse daí vai induzir a produção de eritropoetina. A eritropoetina é uma enzima que ajuda na produção de mais glóbulos vermelhos. Então, o que a eritropoetina faz? Ela vai lá na medula óssea e fala assim para a medula óssea: produza mais glóbulos vermelhos porque nós estamos sem oxigênio. Então, ocorre um aumento da produção de glóbulos vermelhos, que a gente chama de eritropoiese. Quando ocorre a hipóxia, esse HIF1-alfa também vai promover a angiogênese. O que é angiogênese? Produção de mais vasos sanguíneos. Por que eu quero mais vaso sanguíneo? Porque eu quero mais oxigênio, mais sangue tem que circular no meu corpo. E outra coisa que o H1F1-alfa faz é regular o metabolismo energético, ou seja, ele produz mais ATP. Então, ele é produzido, né, quando você está numa situação de hipóxia. Portanto, os aminoácidos são importantes para compor as proteínas. E as proteínas são macromoléculas que contêm um número variável de aminoácidos, tá? E esses aminoácidos são unidos por ligações peptídicas. Então, a gente pode chamar um conjunto de aminoácidos de polímeros. Polímeros, quando esse conjunto de aminoácidos não é muito grande, tá? Tem até 10, 5 aminoácidos. Quando esse número de aminoácidos é muito maior do que 10, 5 conjuntos de aminoácidos, aí a gente passa a chamar de proteína. As proteínas são compostas por 20 tipos de aminoácidos. Em geral, elas têm um peso molecular a partir de 6.000 Daltons e são chamadas de cadeias polipeptídicas. Existem dois tipos de aminoácidos, os aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais. Os aminoácidos não essenciais são aqueles que o próprio organismo produz. E os aminoácidos essenciais são aqueles que nós precisamos obter através de uma boa alimentação. Então, um exemplo de aminoácido não essencial são a alanina, asparagina, aspartato, cisteína, glutamato, glutamina, glicina, prolina, serina e tirosina. E os aminoácidos essenciais, aqueles que nós precisamos obter de uma boa alimentação ou de uma suplementação. A arginina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. E a estrutura molecular de um aminoácido sempre vai conter um carbono, que é chamado de carbono alfa, um hidrogênio, uma carboxila, que é um carbono com oxigênio e hidrogênio, e um grupo amina, que é formado por um nitrogênio e 2 hidrogênios, além de um radical. E eles vão mudando de nome conforme o radical que vai sendo colocado. Então, a base dele é um carbono, uma ligação dupla OH, que forma a parte ácida, e uma amina, que é o NH2. Então, se você adiciona vários radicais, eles vão mudando o nome. Então, nossas células, músculos, tecidos são feitos de aminoácidos. E para que eles servem? Eles são fundamentais para curar feridas, para reparar tecidos como músculos e ossos, para regenerar ossos, ligamentos, tendões, para formar glândulas, formar unha, pele, cabelo. Por isso é que eles são tão importantes para os atletas e para os malhadores.
Portanto, existem dezenas de aminoácidos na natureza, porém apenas 20 aparecem no nosso código genético. E aí, dentre esses 20, nós temos os principais que formam as nossas proteínas, que são divididos em aminoácidos essenciais e não essenciais. Então, estes são os aminoácidos essenciais, ou seja, que a gente precisa adquirir na alimentação, e eles são encontrados na maioria dos alimentos proteicos de origem animal, também o leite e ovos. Então, por exemplo, o triptofano. O triptofano é um precursor da serotonina. O que é a serotonina? É um importante neurotransmissor, né? Então, ela é importante para também a pessoa se sentir desperta, se sentir alegre, não ter depressão. O triptofano também ajuda na produção de melatonina. Para que serve a melatonina? A melatonina é o hormônio do sono. A gente produz bastante melatonina durante a noite, na ausência de luz, para que você tenha um sono reparador. Então veja a importância do triptofano. Dos três, leucina, isoleucina e valina, a leucina é a mais importante, porque ela tem o maior poder anabólico. Ela ativa uma enzima que a gente chama enzima serina treonina quinase, que é o mTOR. Esse mTOR, ele ajuda no estímulo da célula, pega o estímulo que está na periferia da célula e leva para o centro. Então, o mTOR é extremamente importante para a bioquímica da célula, tá? Então, o fígado é uma central metabólica, tá? E esse mTOR vai fazer o quê? Ele vai levar para dentro das células do fígado as informações que precisam para que ele produza mais glicogênio ou para que quebre glicose, tá? Então, o BCA estimula essa enzima, que é serina treonina quinase. Então, se for prescrito para um paciente 7,5 gramas de BCA para antes do exercício, pode ser antes ou depois do exercício, depende de cada caso, né? Ele ajuda sim na promoção do aumento da força e o anabolismo. Então, no nosso organismo, os BCAAs, leucina, isoleucina e valina, aparecem na proporção de 2 para 1 para 1. Então, 2 porções de leucina para uma de isoleucina para uma de valina, tá? Então, se você pretende melhorar a performance do atleta, você vai usar uma proporção de 5 para 1 para 1. Então, uma proporção de aumento da leucina, tá? Porque aí, aumentando a leucina, todas as outras, a isoleucina e a valina também são aumentadas, e há um aumento também do estímulo da enzima serina treonina quinase, que a gente chama de mTOR. Agora vamos falar da fenilalanina. Mais especificamente, vamos falar da beta-alanina, que é muito importante para o esporte. Então, vamos lembrar como é que se faz a energia dentro do músculo. A glicose que é quebrada para obtenção da energia no músculo, ela se transforma em piruvato. E esse piruvato pega o nitrogênio que está na célula e leva para o fígado. Então, o piruvato que está levando o nitrogênio para o fígado processar outras glicogênio, outras fontes de energia, a gente chama de alanina, tá? Então, é por isso que a beta-alanina é importante para o esporte, porque ela acelera o transporte do piruvato para o fígado, tá? E aí aumenta a produção de glicogênio, aumenta a fonte de energia, por assim dizer. A fenilalanina também é uma transformadora da tirosina. E, por sua vez, a tirosina é precursora da adrenalina, noradrenalina e dopamina. Então, o que faz a dopamina? A dopamina é responsável pela sensação de prazer e motivação. O que faz a adrenalina e noradrenalina? Adrenalina e noradrenalina têm resposta alfa e beta adrenérgica, agem diretamente no coração e melhora o batimento, quer dizer, estimula o batimento cardíaco, né? Então, o atleta também precisa de produzir mais adrenalina e noradrenalina durante o exercício físico.
A tirosina vem do queijo. E é por isso que algumas pessoas são viciadas em queijo, porque a tirosina produz dopamina, que a dopamina dá a sensação de prazer e motivação, né? A tirosina também tem um efeito cetogênico, um efeito termogênico e um efeito saciante. Então, com apenas um nutriente, você pode modular o humor e o apetite do paciente. A histidina pode ser utilizada junto com a betalanina, né, que a gente chama de carnosina. Essa carnosina tem um efeito tampão, ela retarda a fadiga. E se você for usando por 2 semanas antes da competição, ela melhora, retarda a fadiga. E tem pessoas que relatam que quando tomam essa carnosina, que é histidina mais betalanina, tem uma sensação de formigação e parestesia nos membros. E é normal isso, tá? A metionina é um aminoácido sulfurado que age no fígado. Ela é antioxidante e detoxicante. A homocisteína, que é um outro aminoácido importante, é nada mais do que a metionina sem o metil. E aí, quem vai dar o metil para essa homocisteína, para ela virar metionina, é o ácido fólico. Agora vamos falar da serina e treonina. A serina é um aminoácido levemente polar. Ela tem um radical hidroxila e que junto com a serina, elas reagem com o GH, né, o hormônio de crescimento, porque o GH é uma glicoproteína que tem 5 pontos para se ligar em açúcar. E a treonina e a serina fazem exatamente isso, liga as proteínas aos glicídios, tá? Que é o açúcar. Então, elas são consideradas ligantes de proteínas com glicídios. E o GH é uma glicoproteína. Então, ela é importante para a produção do GH. São prescritos para animais para melhorar a imunidade, não são prescritos para humanos. Dentre os aminoácidos não essenciais, nós temos, por exemplo, aqueles que compõem uma outra enzima chamada de glutationa. A glutationa é uma estrutura formada por 3 aminoácidos. Ela tem a cisteína, o ácido glutâmico e a glicina. E a função da glutationa é ela eliminar radical livre. Então, ela é um potente antioxidante que é necessário para o nosso bom funcionamento do organismo. Então, dos aminoácidos não essenciais, a gente já falou da cisteína, do ácido glutâmico e da glicina, que formam a glutationa, que é um excelente antioxidante. Nós temos também a glicina, que forma o trimetilglicina, que é um aminoácido bem simples, mas que fornece o metil. Metil é o tijolo para a construção da matéria orgânica. E nosso organismo é todo feito de matéria orgânica. Agora vamos falar dos aminoácidos do colágeno, a prolina, hidroxiprolina e a glicina. Esses 3 aminoácidos compõem o colágeno, tá? Tanto o colágeno hidrolisado quanto o colágeno não hidrolisado. E o colágeno não hidrolisado, o que ele faz? Ele melhora a imunologia do intestino, diminui a produção de células de inflamação, interleucina, aminoácido da inflamação, e melhora o processo inflamatório das articulações. Agora vamos falar da serina e prolina. Serina é um aminoácido levemente polar, tem uma hidroxila, tá? Que reage com o hormônio GH, que o GH é uma glicoproteína. E os ligantes, então, na verdade, a serina e a prolina são ligantes de proteínas aos glicídios. Por isso que elas também são importantes na formação do GH. Qual que é a importância do glutamato na sua vida? É toda, porque o glutamato é um importante neurotransmissor excitatório.
Então, o glutamato você encontra onde? Nesses temperos sazon da vida, eles ativam o sabor, não é que eles realçam o sabor da comida, eles promovem uma excitação no sistema nervoso central, então você acha que a comida está maravilhosa. O glutamato e o ácido gama-aminobutírico, o famoso GABA, são provenientes do ácido glutâmico. Tá? A diferença é que o glutamato tem um efeito excitatório no sistema nervoso central e o GABA tem um efeito depressor do sistema nervoso central. Todos os dois derivam do ácido glutâmico. Portanto, os aminoácidos desempenham um papel essencial na nossa saúde, né? Eles exercem um efeito super benéfico em vários níveis. Se por um lado o aminoácido não essencial está assegurado porque o nosso organismo produz, o aminoácido essencial ou os aminoácidos essenciais precisam ser obtidos por uma boa alimentação. Quanto mais rica a alimentação, mais diversificada, com proteína animal, proteína do leite, proteína da soja, proteína do ovo, né? E mais colorida for a sua alimentação e mais variada for a sua alimentação, maior a quantidade de aminoácidos que você vai, não essenciais, você vai conseguir adquirir. Uma outra forma de conseguir adquirir esses aminoácidos é pela suplementação. Então é isso. Tchau, aluno, e até a próxima.